Bom dia, querido irmão, você que nos acompanha neste nosso vídeo, o Pão da Palavra. Quero partilhar com você a Palavra de Deus desta missa da noite, da vigília de Natal, e a Palavra de Deus de amanhã, dia do Natal do Senhor. Hoje o texto será Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 14, que mostra que Jesus nasceu sob o reinado de César Augusto, sob o recenseamento de Quirino, para mostrar que a encarnação do Verbo não é uma ilusão, mas que Deus de fato entrou na nossa vida, Deus de fato entrou na nossa história. Ele se fez carne e morou entre nós, quis viver a nossa vida, nos salvar desde dentro da nossa história. Então a encarnação do Verbo não é uma ilusão, não é uma metáfora, não é um simbolismo. Deus mesmo veio morar entre nós, para que desde de dentro da nossa realidade, Ele pudesse nos mostrar o caminho para a salvação, para a reconciliação, para o restaurar esta comunhão perdida com Ele por causa do nosso pecado. Vai dizer o texto também que quando Maria deu à luz, não havia lugar para eles na hospedaria. Então por isso o menino Jesus foi colocado na manjedoura e nasceu junto aos animais. Tamanha a pobreza do Verbo de Deus. Deus se fez pobre e pequenino para nos tornar ricos. Os santos padres chamam isso de divino comércio. Deus se fez humano para que a gente pudesse se tornar divino. Ele assume a nossa humanidade para que nós, vivendo os passos de Jesus, possamos nos tornar divinos, estabelecer a nossa comunhão com Deus. Agora é claro, olhando sem romantismo nenhum para o presépio, nós percebemos a extrema pobreza de alguém que nasce e que não tem um lugar digno para poder nascer. Que essa cena nos toque, nos comova e nos mobilize a ter ações concretas para com aqueles irmãos e irmãs nossos que infelizmente vivem uma vida sem dignidade, na miséria e na pobreza. Depois o texto vai dizer que aos pastores lhes foi anunciada a chegada do Messias. Os pastores eram gente considerada impura e pecadora, eles não tinham condição de viver todas as regras de pureza do judaísmo, justamente por causa do cuidado que deviam ter para com o rebanho. Era uma profissão de má fama. É a esses, em primeiro lugar, que é anunciado que Jesus chegou. Ele é o Messias dos pecadores. Jesus é o Messias dos pobres. Jesus é o Messias dos excluídos. Por isso, a chegada de Jesus não é boa notícia para todo mundo. É boa notícia para quem é excluído, pobre e marginalizado, e que encontra em Jesus e na mensagem de Jesus a esperança de um mundo novo, a esperança do reinado de Deus acontecendo na nossa história. Depois, o Evangelho de amanhã será o prólogo de João, João capítulo 1, versículo 1 a 18. No início se diz que a palavra era Deus e a palavra estava junto de Deus. Ou seja, João já começa mostrando que Jesus existia antes de todas as coisas. Ele estava junto de Deus, ele vivia perto de Deus. Ele era Deus. E que um dia, no versículo 14, a palavra se fez carne e habitou entre nós e nós contemplamos a sua glória. O prólogo de João quer nos mostrar justamente o cerne desta celebração, a celebração da encarnação do Verbo. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós para nos mostrar o caminho de nos reconciliarmos novamente com Deus. Um outro detalhe que a palavra de Deus vai nos mostrar é que o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-lo. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Então veja, Jesus é o grande presente que o Pai nos dá para a nossa vida e para a nossa salvação. Mas corremos o terrível risco de recusar
a acolher esse presente na nossa vida e na nossa história. Então, Jesus sendo o grande presente que Deus nos dá, acolhamos esse presente. Jesus é o maior presente de amor que Deus pode nos dar, que Deus nos deu. E se nós o acolhemos, nós nos tornamos filhos de Deus. Agora, que triste se nós recusarmos esse grande presente que Deus nos dá. Jesus é apresentado como a luz. Nesse dia 25 de dezembro, no hemisfério norte, acontece o solstício de inverno. O período do dia começa a ficar mais longo do que o período da noite. Nesse dia, as religiões pagãs celebravam o nascimento de Deus Sol. Neste dia, a Igreja escolhe propositadamente esse dia, 25 de dezembro, para celebrar o nascimento de Jesus, para mostrar que o verdadeiro Sol que Deus enviou ao mundo para nos tirar das trevas, da escuridão do pecado, é seu Filho Jesus de Nazaré. Desejo a você, meu querido irmão, meu querido irmão, feliz e santo Natal, que você se deixe iluminar por essa luz que é Jesus de Nazaré, que Jesus Cristo ressuscitado seja a tua luz, te ilumine hoje e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano e mais admiravelmente restabelecestes a sua dignidade, dai-nos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Um feliz e santo Natal.